aos nossos corações agora. Amém, igreja? É possível viver neste mundo e servir o viver e o querer de Deus? Amém. Sejam sinceros. Amém. É possível viver neste mundo, servir e viver o querer de Deus? Amém. É ou não? Amém. A igreja concorda, diz amém. Amém. A igreja concorda, diz amém. Amém. É possível ou não é? Amém. Nós vamos entrar também um pouquinho dentro do Evangelho, dentro da palavra. E Deus ele vai trazer para nós que as mesmas lutas que hoje nós travamos, isso aqui foi travado há muito tempo atrás. Posso fazer outra pergunta? Amém. O mundo luta para corromper os cristãos verdadeiros ou não? Amém. As coisas desse mundo conspiram contra a igreja que adora e louva o nome santo do Senhor. Amém. Conspira ou não conspira? Eles tramam de dia e de noite. Eles armam estratégias para desviar o verdadeiro adorador, o verdadeiro servo e a verdadeira serva do caminho do Senhor. Então nós vivemos numa nação em que não é fácil servir a Deus, mas não é impossível. Amém, igreja? Nós vamos ver um pouquinho que, independente das lutas, independente de todas as afrontas, independente das humilhações, isso vai muito de uma simples opinião formada em nossos corações. Amém. Amém, igreja? Nós vamos ver que além da luta, você vai falar, pastor, mas não é fácil, a tentação vem, pastor, mas não é fácil a humilhação, não é fácil o falatório, igreja. Eu sei que tem tudo isso, mas as coisas podem se tornar tão fácil quando você colocar uma opinião formada dentro de você. Amém, igreja? Nós temos que aprender a ter uma certeza, uma convicção moral de cada um de nós. O que eu quero para mim? Amém? O que eu quero acrescentar na minha vida? O que eu quero trazer à minha vida? Amém, igreja? Nós vamos ver um pouquinho dentro da palavra de Deus que homens que viveram, amém, estavam vivendo o querer de Deus, a vontade de Deus, homens de Deus, pessoas escolhidas de Deus. Amém, irmão? Amém. Nós vamos ver que o inimigo ele foi tão astuto, o inimigo ele agiu de tanta sutileza para corrompê-los, que eles tiveram que ter tamanha espiritualidade para discernir, saber discernir as investidas do diabo, para que ele se decaísse no querer de Deus e ficasse na satisfação da carne. Amém, igreja? Então o mundo, muitas coisas aqui fora, conspiram para tudo isso. Amém, igreja? Eu já convido a igreja a pegar as vossas Bíblias e abrirem no livro de Daniel. Pastor, mas isso aconteceu lá atrás? Vamos ver. Vamos ver se é só com nós hoje, só com a igreja do dia de hoje, ou se isso aqui aconteceu já de muito tempo. Há muito tempo aconteceu isso daqui. Há muito tempo vem acontecendo já isso aqui. Amém, igreja? Amém, irmãos? Amém. Nós vamos ler, igreja. Vamos ler um pouquinho aqui a palavra. Nós vamos ler um pouquinho o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. E nós fazemos uma leitura aqui breve, aqui, rápida, aqui do Evangelho. E assim nos fortalecer a cada dia mais em Cristo Jesus. Amém, igreja? Vamos achar aí? Livro de Daniel. Daniel para a honra e a glória do Senhor. Capítulo de número 1. Para a honra e a glória do Senhor. Amém, irmão? Passando o livro de Lamentações, Ezequiel, Daniel. Amém, irmão? Passando aí, amém, Isaías. Mais à frente aí nós já vamos estar encontrando aí Jeremias. Amém, irmão? Lamentações aí mais à frente aí. Amém, igreja? Nós já vamos estar encontrando aí, para a honra e a glória do Senhor aí, livro de Daniel, para a honra e a glória do Senhor. Amém, irmãos? Livro de Daniel, capítulo de número 1. Daniel, capítulo de número 1, para a honra e a glória do santo e maravilhoso nome do Senhor. Todos encontraram?
Daniel, capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo também de número 1. Amém, igreja? Amém? Daniel, para a honra e a glória do Senhor, em cima aí do livro de Oséias. Amém? Em cima do livro de Oséias, nós vamos contar aí o livro de Daniel, capítulo 1, versículo de número 1 também. Amém? Daniel 1, 1. A palavra diz bem assim para nós. E no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da e a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos e Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro dos seus Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns filhos de e da linhagem real e dos nobres, jovens, que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruído em toda sabedoria e sábio em toda e entendido no conhecimento, que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim que fossem ensinados nas letras e na língua dos. O rei lhes determinou a ração de cada dia, e a porção do manjar do rei, e o vinho que ele bebia, assim também fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do. E entre eles achavam-se os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltazar, Ananias com o nome de Cedraque, Misael com o nome de Mesaque e Azarias com o nome de Abednego. O 8 aqui. E Daniel assentou-se no seu coração a não se com a porção do manjar e nem vinho que ele bebia, porquanto lhe pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse que não a contaminara. O 9. Ora, deu Deus a Daniel a graça e a misericórdia diante do chefe dos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida, a vossa bebida, para que veria ele o vosso rosto mais triste dos que o dos outros jovens, que são vossos iguais. Assim arriscaria a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despeceiro, que o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O 12. Experimenta, te peço, os teus servos 10 dias, que lhes deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a vossa aparência e a aparência dos jovens, que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, que haja com os seus. E ele conveio nisso, eu experimentou 10 dias, e o fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes, melhores eles dos que estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. E dessa sorte os despenseiros tirou a porção do manjar deles, o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu entendimento em toda a visão. E o fim de 10 dias, em que o rei tinha dito que trouxesse o chefe dos eunucos, trouxeram diante, também Nabucodonosor. E o rei lhe falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael, Azarias, porque isso permaneceram diante do rei. Em toda a matéria e sabedoria e de inteligência
sobre o rei lhes fez perguntas, e achou 10 vezes mais inteligências, conhecimento, do que todos os magos, astrólogos, que ali havia no seu. E Daniel esteve até o primeiro ano do rei. Bate palma para Jesus. Amém, igreja? Palavra muito interessante e abençoada quando Deus permitiu que viesse essa palavra ao meu coração, a trazer esse entendimento, essa revelação à igreja. Veja bem, igreja, aqui a Bíblia cita o nome de 4 homens escolhidos de Deus. Amém, irmãos? 4 homens que nós já conhecemos. O primeiro é Daniel, amém? Amém, nós já conhecemos aí o Beltazar, Ananias, amém? Que cada um deles foram o rei, constituiu como Sedraque, Mesaque e Abednego, onde Deus estava com eles dentro da fornalha, amém, irmão? Onde lançaram 3 homens, e o homem olha lá dentro e fala, mas eu não vejo. Quantos homens o senhor lançar? Fala, lançamos 3. O homem fala, eu vejo 4 lá dentro. E um deles é de aparência, amém, de luz, não representa um qualquer. Amém, igreja? Homens em que Deus tinha grandes prazeres, há homens que Deus tinha grande obra sobre a vida de cada um deles, homens escolhidos de Deus. Posso fazer uma pergunta? Quem é que é escolhido de Deus? Dá glória a Deus. Amém. Todos nós somos escolhidos, chamados de Deus? Amém. Amém? Mas naquele tempo, Nabucodonosor, sitiando a cidade de Jerusalém, ele guerreia contra, amém, aqui, esse rei Joaquim, toma posse da cidade de Jerusalém e começa, amém, a levantar o seu reinado. Amém, irmão? Então, como todo reinado, ele quis constituir homens para estarem do lado dele, homens para darem, amém, relatos a ele do que fazer, do que não fazer. Quanto mais pessoas inteligentes, o nome deles, entendiam que, amém, mais poderia crescer, mais o império dele podia ser, mais nação poder governar. Amém, igreja? E ele passa o decreto, sai pelas ruas, sai atrás de todos os jovens, filhos de nobres, trazem todos eles, todos aqueles que têm estudo, conhecimento, amém, todos aqueles, amém, que têm um conhecimento de como estar diante do rei, diante de uma majestade, tragam eles todos aqui. E no meio desses daí, estavam esses 4, mas um deles que Deus nos chama a atenção é Daniel. Amém, igreja? Homem de Deus, escolhido de Deus, chamado por Deus. Amém, igreja? E nesse momento em que Daniel, ele é levado até, amém, diante do rei, o rei separa eles, fala, deixa eles separados no canto dele, a comida dele, vou separar a comida dele, vou separar as bebidas também deles, amém, cada um vai ser servido, amém, da maneira com que eu acho. Amém, igreja? Isso aqui é muito interessante, igreja, porque quando a gente faz a leitura, a gente vê que Daniel, ele optou a não comer a comida do... Por que Daniel não optou a comer a comida do rei? Manjares de Deus? Mas ali, naqueles manjares, tinham alimentos que por Deus eram condenados. Tinha alimentos em que ali Deus condenava a comer aqueles alimentos. Como um deles era carne de porco. Como até hoje tem pessoa que não come a carne de porco. Mas por que não comer a carne de porco? Por que isso? Amém, igreja? Quando essa condenação existia, quando a gente vê o livro de Levíticos, quando você lê do capítulo 1 até o versículo 8, está lá a condenação. Mas por que, irmão? Como que é criado esse porco? De que maneira que esses porcos estavam sendo criados? De que maneira que aquela carne iria ser conservada, sendo que não tinha geladeira, não existia conservação adequada, uma carne que, amém, rapidamente ela se contamina. E a carne de porco qualquer um sabe, dependendo se você não souber fazer, lá te casa mais mal do que é benefício para a sua vida. Amém, igreja? E Daniel, sabendo que muitos daquela comida era condenada da parte de Deus para denegrir a carne, prejudicar a carne, e Deus e todos entendiam que o corpo, amém, servia de adoração ao Senhor. Amém, igreja? Muitos se conservavam. Amém, igreja?
Daniel disse: eu não vou participar desses manjares. Eu não quero o alimento que ele vai me servir e nem a bebida que ele vai me dar. Amém, igreja? Entendam algo, igreja. Deus, ele te dá livre opinião sobre tudo. Você já pare para pensar um pouquinho até aqui que, ao mesmo tempo, o mundo que nós vivemos, ele vem e opõe muitas circunstâncias e regras sobre as nossas vidas. É ou não é? Nós vivemos num mundo, irmão, que diz para você: você vai ter que fazer isso, você vai ter que viver assim, você vai ter que daqui para frente, amém, fazer dessa maneira. Eu sou obrigado ou não? Eu devo fazer isso ou não? Devo ou não? Devo ou não? Eu tenho livre-arbítrio ou não? De escolha ou não? Tem. Daniel, por mais que o rei levou ele até o palácio dele, separou ele, o rei determinou o que ele deveria comer, o que ele deveria beber, Daniel decidiu em teu coração a não comer do manjar do... Então não é nem tudo que oferece para mim que eu devo comer. Não é nem tudo que sobrevém até mim que eu devo dizer sim. Amém, igreja? Não é nem tudo que o mundo sobrevém à minha vida, à minha face diante de mim, que eu tenho que ter aceitação. Ah, o meu patrão falou isso, o meu patrão determinou, mas o que o teu patrão tem determinado vai contra as regras, vai contra os principados de vida eterna, de salvação que Cristo tem para a sua igreja. O que o mundo tem imposto a cada um de nós, muitas das vezes o modo de viver, de agir, de vestir, de pensar, de conduzir as coisas, é da maneira correta que agrada a Deus. Amém, igreja? Amém. O rei determina, mas Daniel no seu coração já tinha decidido o que ele iria fazer. Isso Daniel formou uma opinião dentro do teu. Ele não falou isso aqui para os outros, falou? Nenhum deles, os outros sabiam. Isso aqui foi Daniel que tomou uma decisão própria. Será que muitas das vezes, irmão, em nossa vida, não falta nós tomar uma decisão própria? Quando o rei chega para Daniel e diz para ele: olha, como aquele chefe, amém, da guarda, chega ele e fala: olha, vocês vão ter que começar a se alimentar desta ração, você vai ter que comer disso, vocês não comer disso, o teu semblante vai mostrar fraco, amém, falta de cuidado, isso pode custar minha vida. Daniel disse: não, fique tranquilo, meu senhor, não vai acontecer isso. E Daniel, naquele momento, ele teve uma brilhante ideia. Em vez de eu fazer isso, eu morrer de fome, morrer de sede, vamos fazer o seguinte: em vez de vocês me dar o manjar que o rei me oferece, que o rei quer que eu me alimente, me traga legumes para me alimentar. Tem situação em nossa vida, irmão, que Deus, ele te dá um segundo plano. Mas quem é que tem que buscar esse segundo plano? E quantas das vezes, mas segundo plano nós larga para lá e nós cai de cara naquele primeiro. Tem que ser assim, é assim que é. Fazer o quê? Daniel, igreja, foi interessante, ele não caiu de boca no manjar do rei. Ele falou: não, porque o manjar do rei vai contra os princípios e mandamentos de Deus. Os manjares que o rei está me ofertando, os presentes que ele está me dando, o dever e favores, eu não aceito. Porque eu sirvo um Deus, eu já tenho Ele no meu coração, o modo de viver, o modo de conduzir a minha vida para com Ele. Amém, igreja? Amém. E Daniel chama aquele homem da guarda e diz para ele: olha, fique tranquilo, meu senhor, vamos fazer um teste, coloca a prova, se com 10 dias 10 dias nos alimentando desses alimentos, amém, que eu estou te pedindo de legumes, se o nosso semblante não tiver melhores do que os que estão se alimentando do manjar do rei, aí assim nós vamos decidir outro algo. Amém, igreja? Amém. Naquele momento, amém, aquele homem se conforta: tudo bem, vou acreditar em vocês, mas sábado não algo, se isso não der certo, eu vou morrer, se isso não der certo, meu pescoço a ser custado, porque o rei vai me mandar me matar.
Daniel, tranquilo, sossegado, diz: fica tranquilo, não vai te acontecer nada. Com 10 dias, o que houve? Os semblantes daqueles que estavam sendo alimentados, amém, irmão, com legumes, com aquele outro, que não era o manjar do rei, mas era o manjar que eles não pecavam contra Deus. A Bíblia diz que os semblantes dele eram melhores do que estar se alimentando com manjar contaminado, coisas impuras, coisas que Deus condena, coisas que não alegram a Deus. Porque, igreja, nós cisma de nos alimentar, trazer para a nossa vida coisas que não são agradáveis a Deus, e achar que estão bonito, e achar que está bem. A Bíblia está dizendo para nós, igreja, que livro de Daniel, capítulo 1, que aqueles que Daniel, juntamente com os, amém, Azarias, Beltazar, amém, igreja, e juntamente com Ananias, os 4 que estão se alimentando, amém, com legumes, a Bíblia diz que os semblantes deles são melhores, eles tinham mais vida do que os outros. Essa palavra, quando Deus trouxe ao meu coração, Deus falou: meu servo, talvez tem pessoas que estão se alimentando do que eu tenho, não tem se sentido bem, porque o mundo oprime, porque o mundo impõe circunstâncias, momentos, o mundo impõe regras, o mundo impõe circunstâncias, o mundo põe beleza, o mundo põe o meu eu na frente. E aqui a Bíblia está dizendo para nós, irmão, que o melhor não seria o alimento do rei, porque o rei comia do bom, o rei comia do melhor. E a Bíblia cita para nós que da mesma maneira com que o rei estava comendo, Deus, o rei determina: dê a eles também o mesmo vinho que eu bebo, do melhor, dê a eles também. Mas Daniel disse: eu não me alimentarei da mesma comida, eu não me alimentarei da mesma bebida, porque eu sirvo Deus, eu tenho Deus, e Ele é vivo, Ele é eterno comigo. Não vou comer. Igreja, nós temos que se alimentar com alimento, com coisas que não prestam, coisas que sacia a carne, o ego, o meu eu. Mas aquilo que Deus tem para nós é eterno. Não deixou Daniel, não deixou nenhum desses, muito pelo contrário. E eles foram vistos como de melhores aparências, foram vistos de semblantes melhores. E quantas vezes a gente olha para o espelho, a beleza que o mundo dita nunca está bem, nunca está bonita. Sempre quando nós buscamos a beleza do mundo, sempre está feio, sempre tem um produto novo, sempre tem um meio novo, sempre tem uma injeção nova, sempre tem uma cirurgia nova, sempre tem, irmãos, o que vem de novo é da parte de Deus. A Bíblia cita para nós que Daniel, ele resolveu não comer desse alimento. Amém, irmão? Ou, amém, porque era proibido diante das leis de se alimentar, até que juntamente com o alimento que o rei oferecia, vinha carnes que não provinha ser alimentado naquela época. Mas não é se alimentar porque o porco era sujo, se alimentar porque a carne vinha em más condições até eles. Amém, igreja? Se alimentar porque não tinha um preparo adequado. Se você não consegue ter um bom preparo, é melhor que você não coma. Amém, igreja? Amém, irmãos? Como hoje, até hoje, a gente come sim a carne de porco, não é condenado, Deus não condenou. Amém? Não, de não execrar a nossa vida. Muito pelo contrário, quando você lê lá, livro de Coríntios, a Bíblia bem claro: como de tudo que se vê de nós somos. Ora a Deus, santifica o Senhor, agradece a Deus, purifica Ele. A Bíblia já diz bem claro para nós, quando a gente lê Mateus 1, 2 e diante, quando a gente lê sobre as tradições, eles acreditavam muito que o contaminava o corpo é o que estava entrando. Amém? Quando os escribas e os fariseus vêm conflitar com Jesus, falando: porque os teus discípulos, porque os teus seguidores dizem ser tão homens de Deus, porque transgride o mandamento, come sem lavar as mãos. Aquilo para eles era um mandamento, era uma regra. Ninguém podia comer nada sem lavar a mão, porque podia comer micróbio, comer bactéria, contaminar o corpo, matar o corpo, destruir o corpo. Mas Jesus vem no meio dessa hipocrisia, dessa falta de entendimento, e diz para eles, lá no 8, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai do homem. Isso contamina e mata e destrói, não só o corpo, mas quanto a alma. Amém, igreja? E Deus vem e começa a ensinar aos discípulos
Daniel fez uma escolha de não se alimentar. E Daniel foi bem sucedido na sua escolha. Amém? Que ele fez. Optou não se alimentar do manjar. Irmão, é uma opção que você faz. De querer ou não querer. Amém, igreja? Amém, irmãos? Amém? Ou porque aceitar o alimento ou bebida do rei, que seria servido primeiro, para depois causar a dependência e ficar dependendo de favores. Daniel falou o quê? Vou ficar comendo de tudo que vem dele e depois eu tenho que ficar retribuindo favor? É isso que o rei quer? Me encher eu de dádivas, encher eu das melhores coisas e depois tem que servir ele ao pé dele, beijando o pé dele, adorando a ele, engrandecendo a ele, tem que viver minha vida para ele? Jamais. Você sabe o que acontece, igreja? Quando você começa a aceitar muito favor, você sabe o que acontece quando você começa a aceitar muito presente? Você começa a dever favor e é obrigado a pagar favor. Você sabe o que o mundo faz quando você começa a aceitar tudo que o mundo veio sobre a tua vida e você começa a aceitar? É obrigado, obrigado. Chega uma hora, irmão, que você tem que pagar aquilo. Isso chama troca de favores. Ele te dá com a mão, mas já espera com a outra. Daniel falou o quê? Já que é para ser assim, pode parar. Não quero, não preciso disso. Não quero para depois ter que dever favores para ninguém. Obrigado, Deus abençoe. Amém? Prefiro comer legumes, prefiro me alimentar desses alimentos que para eles não servem de nada, alimentos fracos. Mas eu vou mostrar para eles que o forte é o que está comigo. Forte é o que é na minha vida, forte é o que eu tenho no meu coração, forte é a convicção criada dentro de mim para crescimento e existência de um Deus maravilhoso que ele existe e reina para sempre. Amém, igreja? Daniel permaneceu obediente à lei de Deus, embora que ele estivesse em uma cultura que não honrava a Deus. Aonde Nabucodonosor, ele queria ser constituído rei. Ele queria ser adorado. Não foi ele que quis levantar uma grande estátua? Não foi ele que quis criar, ser o próprio Deus, a ser venerado pelos homens, a ser engrandecidos pelos homens? Amém, igreja? Daniel falou o quê? Se eu tenho que me sujeitar a isso, eu me sujeito muito mais a Deus. A Deus. E Daniel, ele fez uma escolha dentro dele. Em vez de eu seguir a regra que ele tem para mim, a regra que ele pôs para mim, eu vou seguir e servir a regra que eu já tenho da minha parte do meu Deus. E Daniel, por mais que ele estivesse vivendo dentro do lugar, no convívio do lugar, que a cultura daquele povo era assim daquele jeito, e Daniel estava fazendo totalmente de... Posso fazer uma pergunta? Nós vivemos no mundo, não vive? Você tem se igualado ao mundo ou feito diferente as coisas que o mundo faz? Por mais que Daniel estava dentro do lugar onde a cultura daquele povo, onde o povo fazia de um jeito, Daniel falou: peraí, calma aí, não é porque eles fazem que eu vou fazer, não é porque eles têm que fazer que eu tenho que fazer, não é porque eles agem assim, eu tenho que agir assim. Eles é eles, eu sou eu. Cada um, cada um. Amém, igreja? E Daniel, por mais que ele estava no ambiente em que o lugar era assim, ele falou: eu quero ser assim. Posso fazer uma pergunta, igreja? No lugar onde é que você está, como é que está a sua vida hoje diante de Deus? No serviço que nós trabalhamos, que muitas vezes existem regras imposta pelos homens, imposta por humilhações, imposta por olhares, que muitas vezes é uma a gente só abalado porque tem pessoas que ficam olhando, e a gente muitas vezes é obrigado a mudar, irmão, não, porque senão a gente vai ser mal visto pelos amigos, a gente vai ser mal visto pelas pessoas. Irmão, posso fazer uma pergunta? Quem é que te deu a vida? Quem é que pode acrescentar algo na sua vida? E por que muitas vezes a gente se preocupa com as pessoas e não se preocupa com esse Deus? Amém, igreja? Por mais que Daniel estava dentro do lugar onde as pessoas estavam vivendo daquele jeito, Daniel falou: eu não vivo desse jeito.
Por mais que eu esteja aqui, pisando aqui, eu vou viver desta maneira e desse jeito. Amém, irmãos? Porque eu já tenho dentro de mim a minha opinião formada. Eu já tenho dentro de mim o conteúdo necessário que eu preciso. Amém, igreja? Muitas vezes as pessoas dizem: ah, mas nós estamos lá, temos que fazer o que é imposto, é regra. Nem tudo se é obrigado a fazer, igreja. Nem tudo. O Daniel, ele decidiu ser fiel aos princípios e se comprometer, amém? E não se comprometer com um determinado modo de ação. Daniel falou: o quê? Já que é para ser assim? Não, já tenho os meus princípios e eu vou firmar naquilo que eu já tenho, que eu tenho que fazer, que eu sei que eu tenho que fazer. Amém, igreja? Então, por mais que as pessoas estavam ali, amém, fazendo, e Daniel também, mas Daniel estava procurando a coisa certa e o modo certo de fazer. Daniel não foi obrigado a fazer do jeito que tinha que fazer. Ele tinha uma opção. Amém, igreja? E ele preferiu seguir isso. Quando não, amém, resolveu-se a se contaminar, foi uma decisão muito própria dele. Amém, igreja? Ele falou: não vou me contaminar. Foi uma decisão própria dele. Ele não conversou com ninguém. Ninguém precisou fazer a cabeça dele. Precisou? Precisou fazer uma panelinha para saber, conversar, os três. A Bíblia cita que os três estavam com o cantinho, cochichando para ver o que ia fazer. Daniel já sabia de tudo que ele ia. Então, irmão, tem coisas que nós já temos que estar pronto para fazer. Tem coisas que a igreja tem que estar pronta para fazer, igreja. Você sabe por que muitas vezes a igreja decai, o povo decai? Porque não está pronto naquilo que tem que fazer. A gente não está pronto para tomar decisão. A gente está pronto para responder, a gente está pronto para bater de frente, a gente está pronto para brigar, mas para tomar uma decisão certa, para não decair do querido à vontade de Deus, nós não estamos. Porque ainda a gente não estamos com a nossa opinião formada dentro de cada um de a gente é levado por qualquer vento e qualquer um que chega até nós. Daniel não. A Bíblia cita que aconteceu tudo aquilo. Ele já tinha opinião formada dentro dele. Ele já falou: vou com ele. Eu sei que lá a coisa é desse jeito, dessa maneira. Mas eu vou lá, mas eu não mudo o que eu sou. Eu vou lá e eu vou continuar sendo o que eu estou sendo aqui e o que eu estou sendo lá. Eu não mudo. Eu não vou mudar. Porque o meu Deus não muda e eu também não mudo. E por que muitas vezes a gente muda? E por que muitas vezes os nossos pensamentos mudam? E por que muitas das vezes as nossas atitudes elas mudam? E por que os nossos modos de ver as coisas muitas vezes mudam? É por falta de determinação dentro de cada um de nós. Amém, igreja? Amém. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém? Amém? Quando Daniel